Vamos lá, glória a Deus. Gente, me cabe essa responsabilidade, é uma alegria muito grande estar aqui. Nem lembro da última vez, acho que eu tinha uns 2 anos. Mas tudo bem, tô brincando. Mas obrigado pelos pastores dessa casa, que assim, é uma grande responsabilidade entregar o microfone na mão de uma pessoa aqui, né? Porque depois que falou, né, gente? Não tem volta mais. A palavra sai, tem que ser o Espírito Santo mesmo para estar te conduzindo. Mas eu creio que hoje tem uma palavra assim que vai enriquecer o teu coração, que vai abençoar a tua vida, né? E a minha oração, a minha expectativa dessa semana toda foi que essa palavra assim exploda dentro de você. Ela seja uma bomba atômica, assim, bom, ela vai fazer algo tremendo. Né? Nós vamos falar nessa manhã um tema que a gente em casa a gente fala muito sobre isso. Como que a gente pode viver na nossa geração influenciando as pessoas, né? Positivamente, lógico, de uma coisa que Deus tem dado para a gente. E a gente fala, né? Eu falo, Flávia, como é que a gente pode fazer isso na nossa casa? Como é que a gente pode fazer isso lá fora, com os nossos colegas, o nosso trabalho? E é algo que queima no nosso coração. Deus, nós queremos marcar as pessoas ao nosso redor. E quando você marca, você está exercendo influência, né? Aquilo que Deus tem te dado. Mas antes da gente começar, eu vou te dar o tema de hoje é influenciando a minha geração. E antes da gente começar, deixa eu ligar o meu iPaper aqui, né? iPaper, não é? Então vamos ligar o iPaper aqui bonitinho. Eu queria que o pessoal da mídia reproduzisse para mim. Nós vamos brincar aqui de um joguinho de quem sou eu. Vamos lá? Será que vocês conseguem ver aqui? Quem sou eu? Jesus! Não foi carne nem sangue que te revelou, mas vamos lá. Foi o Espírito. Quem esse homem foi, gente? Ele foi, né, um ativista político dos Estados Unidos. Tornou-se um dos mais importantes líderes do movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, no mundo, com uma campanha de não violência e amor ao próximo, né? Me parece que ele era pastor também, não tenho certeza. Vamos ao próximo? Qual que é o próximo? Quem sou eu? Abraham Lincoln, gente do céu, vocês estão demais. O presidente que libertou os escravos e salvou os Estados Unidos da maior crise financeira daquela época, né? Aboliu a escravidão, uniu o país e fortaleceu a todos. Ele foi assassinado em 1968, com 39 anos de idade. O próximo. Não sou eu amanhã. Não é o meu pai e não é o meu vô. Apesar da semelhança da narina ali, né? Esse aí foi Nelson Mandela, gente. É um grande líder político da África do Sul, lutou contra o sistema apartheid. Quem estudou aí o vestibular sabe o que está falando. Ele foi vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 1993 e faleceu não tem muito tempo não, em 2013. Um homem de Deus. Tem um filme dele muito lindo que chama Invictus, né? Se eu não me engano, é isso aí, muito lindo. Vamos pro próximo. Quem foi esse cara aí? Olha, é só a galera jovem que sabe desse cara, né? Esse cara aí, gente, ele é o responsável por produzir essas coisinhas gostosas que a gente fica assim o dia inteiro. iPhone, iPad, iPin não. iPin não. Esquece. Esse aí foi o inventor, né? Essas delícias que nós gostamos de comprar, de conectar, né? Empresário americano do setor de informática. Ele foi o cofundador da Apple Incorporation, né? Faleceu também, infelizmente, em 2011 de câncer, mas foi um grande homem. Qual é o próximo? E esse aí? Bill Gates. Meu Deus, só tem gente boa aqui hoje. Gente, Bill Gates foi ele é, né? Não foi ainda. Um magnata americano também, né, gente? Esse país parece tudo de bom, sai lá, né? E as coisas ruins também. Que ficou conhecido por fundar o quê? A Microsoft, né? E é a maior empresa de software do mundo. Olha com quem nós estamos falando. Olha o próximo. Quem que é esse rapaz alegre? Mark Zuckerberg. Quem sabe quem é esse cara aí? Facebook, gente. Quem não acessa o Facebook aqui?
Jesus, 1, 2, 3. Nossa, cara. No universo de 403. Então você faz a proporção no mundo. Gente, foi inventor. Esse cara é um programador norte-americano que ficou internacionalmente conhecido por criar o Facebook, a maior rede social do mundo, mais acessada, né? Todo mundo tem, né? Vamos lá, o próximo, quem que é? Ah, esse tá mais difícil. Vixe, eu vou dar uma dica para você. Esse aí foi o cara que trouxe a lâmpada incandescente. Como é o nome dele? Thomas Edison, gente. Lembra dele? Teve aqui ontem? Não, teve não. Foi um empresário também, um grande inventor. Um cara que deixou uma marca naquela época. E ele inventou, dentre muitas outras patentes, ele inventou aí a lâmpada elétrica incandescente. Hoje ele estaria falindo, porque a lâmpada de LED não existe na minha casa. Oh, não existe a incandescente, né? A incandescente não existe na minha casa há muito tempo. Então, mas naquela época, imagina quantos anos, né? Um grande homem aí. E o próximo e último? Pô, esse aí é aquele cara que você acabou de acordar, né? A esposa levanta assim, olha para você. Rapaz, que cabelo. Se eu soubesse disso antes de casar, eu mudava de ideia, né? Mas esse aí é o Albert Einstein, um físico alemão, um estudioso, né? Faleceu em 1955, né? O Kim Jong lá da Coreia lá do Norte ama esse cara, porque ele que inventou a bomba atômica, né? Então ele passou hoje, aquele cara tem aquilo por causa desse homem aqui, ó. E ele foi um grande físico, e as suas influências até hoje, muita gente está estudando ele, gente. Amém? Obrigado, gente. Por que eu estou falando isso? Essas foram algumas pessoas que deixaram marcas e ainda deixam um legado para gerações posteriores, né? Pessoas que se destacaram por suas mentes brilhantes, pela sua forma extraordinária, pessoas que são determinadas, pessoas esforçadas, com certeza para chegar onde eles chegaram, para ter o sucesso que eles tiveram, eles se disciplinaram, né? Eles praticamente dominaram as suas épocas, naquilo que eles faziam. Com certeza, dentro de cada um deles ali havia um sonho, um plano, um projeto, uma ideia brotou dentro deles ali, né? Essa ideia foi crescendo, foi cultivada, foi desenvolvida, e eles colocaram aquilo em prática. E o final disso foi o quê? Que eles trouxeram benefícios à humanidade, até hoje, né? Até hoje. Se bem que o Facebook às vezes não traz muito benefício, né, gente? Às vezes você tem que desligar ele um pouquinho. Mas assim, ele conecta pessoas que estão daqui como está lá no Japão. Imagina, tem um parente lá no Japão, lá nos Estados Unidos, que você não consegue ver, né, por questão de viagem. Entra no Facebook, manda uma mensagem, estamos aqui, glória a Deus, eu te amo. É muito legal isso, né? Mas o lado ruim também existe, né? E eles conseguiram influenciar uma geração. Estão influenciando até hoje. Nós temos visto frutos disso, por causa de um propósito, de uma ideia. Qual a diferença entre nós e esses personagens notáveis aqui? Tem diferença? Muita, né? Tem muita diferença. Num primeiro momento a gente pode pensar assim, pô, é uma covardia a querer se comparar com Albert Einstein, uma mente brilhante, acho que o homem nem dormia, né? Como é que eu vou me comparar com Bill Gates, um cara que inventou uma coisa que está há anos e parece que não vai ter fim? Porque fizeram grandes feitos, né, fizeram grandes realizações, mas eu quero te dizer que do ponto de vista humano, não há diferença nenhuma. Eles são pessoas como nós, como eu e você. Você poderia ser um deles, não? Você poderia ter um projeto como alguém do Thomas Edison, ou inventar alguma coisa. Será? E alguma coisa que pudesse impactar a vida das pessoas. Esses caras, eles conseguiram. Isso foram alguns, tá, gente? Existem milhares aí. Né? Mas eu quero que você preste atenção no que eu vou te falar agora. Eu e você temos algo muito mais valioso
do que qualquer ideia, do que qualquer pensamento, do que qualquer estratégia de negócios, do que qualquer plano empresarial que já existiu nessa terra, né? E muito mais do que esses notáveis aí, né? Com exceto do Martin Luther King, que já tinha isso que nós vamos falar. Você carrega a presença de Jesus dentro de você. Você tem um tesouro inigualável. Eu quero que você abra comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. 2 Coríntios 4, 7. Acho que o pessoal vai reproduzir aí, né? Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Amados, esse tesouro foi dado por Deus, e é para que a tua vida seja o quê? Uma influência. Amém, amados? E uma influência na vida de qualquer pessoa. Achei muito lindo aquilo que colocou do GV Kids aqui agora há pouco, né? Umas crianças pequenas, né? Algo parece que tão singelo, né? Tão simples, impactando a vida de uma pessoa, desde pequeno, influenciando pessoas. Nós fomos chamados com esse propósito. Amém, amados? Sabe? E nós trazemos dentro de nós o reino de Deus. Deus te chamou para reinar. Você sabe que um dos significados da palavra reinar é tomar espaço, é você exercer domínio. Quando você influencia, você exerce domínio. Amém? Sabe aquele piá, né? Piá, lá no Paraná falava piá, aqui é guri, não sei, né? Aquele piá da escola, tem 10 ali, mas sempre tem um que você sabe que domina o pedaço. Por que ele domina o pedaço? Porque ele influencia, ele manda. Ele fala assim, ó, senta, sobe, desce, sobe. Gente, eu vou falar, a nossa filha no ano passado na escola, era só uma menina ou duas? Não, hoje, esse ano eram duas? São três meninas, o resto tudo piazada, homem. As meninas dominam o pedaço, gente. Elas mandam no negócio, a pastora aqui, aleluia, né? Elas mandam no pedaço. Ó, você vai brincar disso, blá, 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 bebê, acabou. Não tem espaço. Exercendo influência. Amém? Então, não preciso nem falar o que é influência. Influência, né? Quando uma pessoa, uma coisa exerce sobre outra e causando-lhe o quê? Modificação. Você, preciso mudar aqui, estão me influenciando. Sabe? Mas a pergunta que eu quero te fazer nesta manhã é: quem são e onde estão os grandes influenciadores da humanidade que serão capazes de mudar a história da vida das pessoas? Onde estão? Então, levanta o seu dedinho assim, ó. Põe a mão no seu coração. Sou eu, o grande influenciador que vai mudar a história da vida das pessoas. Amém, amados? Oh, glória a Deus. Você crê nisso? Diz amém. Amados, em Gênesis, no capítulo 1, versículo 28, Deus, quando Ele fez a criação, quando Ele criou o homem, Ele abençoou o homem, falou, sejam férteis e multipliquem-se, encham e dominem a terra. Olha aqui, um princípio que Deus fez lá atrás. Então, dominar é exercer influência sobre todas as coisas. Deus nos chamou para ser essa influência neste mundo, amém? Sabe que esse princípio de exercer o domínio ou ser influente, ele é tão poderoso, queridos, que o lado obscuro das trevas foi mais sagaz, foi mais rápido que os filhos da luz, né? E porque o que nós vemos hoje, né, através da mídia, através das redes sociais, através da televisão, dos filmes, das artes, dos desenhos infantis, das músicas, nós temos sido enxovalhados de tanta porcaria, nós temos sido, assim, visto tantas imundícies, tantos absurdos imorais, tentando, muitas vezes, mostrar um lado ruim que é bom, né? Tentando
te convencer de que o errado está certo. É ou não é? Nós temos vivido isso hoje. E nós temos isso como eles estão tentando desfazer conceitos, desconstruir valores, confundir a mente das pessoas. O lado das trevas está fazendo isso, tem feito isso, né? Eles têm exercido, na verdade, o quê? Domínio e influência, não é? E isso tem vindo, queridos, no decorrer dos anos, de uma forma muito sutil. Isso foi entrando, e cada vez mais está crescente isso. Hoje, se você falar determinadas coisas, você é ferozmente atacado por coisas que há 20 anos atrás eram um absurdo. Hoje a coisa inverteu-se. Mas eu quero, olha só o que diz em Isaías 5:20. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Isaías está lá, já está falando sobre isso, né? Infelizmente, a igreja, e eu quero falar a igreja, não a instituição, mas a igreja que somos nós, a igreja que Jesus chamou, eu e você somos a igreja. Se você estiver numa ilha lá no Oceano Pacífico sozinho, você é a igreja. Se nós estivermos em 100 mil pessoas, num estádio, não sei aonde, nós somos a igreja. Então, quando eu falo a igreja aqui, entenda, não é igreja, é o templo, não é nada disso. Somos nós. A igreja se calou, a igreja se omitiu, a igreja não soube entender as épocas, né? A igreja não entendeu a evolução das coisas. E nós abrimos o espaço. Nós abrimos o caminho para que o reino das trevas entrasse, exercesse a sua influência e dominasse. Eu me lembro quando eu cheguei na igreja, eu tinha 13 anos de idade, né? E eu amava rock and roll e gosto até hoje, gente. Quer me deixar feliz? Me dá um CD de rock and roll e eu estou feliz, né? Mas, gospel, gente, gospel, olha, gospel. Claro, lá em casa não entra nada secular, não, é rock e gospel. Mas graças a Deus que hoje tem, né? Que antigamente você conseguia uma fita cassete do Petra, era um negócio. Meu Deus do céu, desculpa, naquela época eu quero confessar, eu fazia umas cópias, tá? Mas é porque não tinha aqui, gente. Não tinha streaming, não tinha o Deezer, Spotify, não tinha, né? No máximo era uma fita cassete. Tem até hoje lá em casa guardado. Só que eu não acho, eu acho que não tem nem aparelho reprodutor mais, tudo bem. Mas enfim, eu lembro que um dia na escola dominical, naquela época tinha, sentamos lá e nós levamos uma bronca. Rock é do diabo. Falei, gente, eu ouvi isso, não vou falar nomes, não precisa, né? Mas olha só a nossa mentalidade. O rock é do diabo. Pera aí, a música é de Deus. Quem criou o rock foi Deus. Quem criou o samba foi Deus. Quem criou o passinho do Moonwalker lá não foi o Michael Jackson, não. Foi Jesus, gente. Foi Jesus. Né? É verdade. Então a igreja, o que nós viemos fazendo? O que a igreja foi fazendo? Nós fomos nos afastando. Afastando das coisas desse mundo. Mas você está lembrado que eu te disse que Deus nos chamou para dominar? Deus nos chamou para ser influência, gente. Eu sinto que hoje isso está sendo resgatado. A igreja está entendendo o seu papel. A igreja está se levantando, está tomando o seu lugar. Isso está acontecendo. Eu fico muito feliz, né, de ver como os jovens, como você vê a música, como vê o teatro, as artes, elas estão sendo resgatadas para o reino de Deus. Amém? Muitas vezes a gente olha para tudo isso que está ocorrendo nas mídias, cada dia vi uma notícia, né? Fala, meu Deus, mais uma, né? E a gente fala assim, sabe, cria aquela sensação de impotência, né? Fala assim, como pode? Não sei se você já sonhou aqui, você já sonhou que você estava sendo perseguido? Já, não em todo mundo, né? Achei que só eu que era anormal. Aí aquela sensação assim, você está assim, né? Vendo que tem um caramunhão vindo atrás, aquele negócio, os olhos, você vê o olhinho dele assim, vermelho.
E aí você vai correr, né? Parece que você não consegue sair do lugar. Aí você acorda. Era um sonho. Não sei, teve essa sensação? É uma sensação de impotência, que o cara vai pegar você, vai trucidar e você acorda. Que Jesus falou, agora chega, entra no sonho. Entendeu? E então é essa sensação, parece que invade o nosso coração hoje. Às vezes eu falo, Deus, o que vai ser dos nossos filhos daqui 5 anos, 10 anos na escola? Que tanta coisa que acontece. Mas como nós vamos mudar isso, né? Como nós vamos fazer para isso mudar? Eu quero te contar uma história rapidinha, né? Que está lá em 2 Reis, capítulo 6. Nós não vamos ler tudo ele, não. Ali fala numa história do profeta Eliseu, que o reino da Síria se levantou em guerra contra o reino de Israel. E aí, o que aconteceu? O rei da Síria falou assim, bem, nós vamos fazer uma estratégia de guerra aqui e nós vamos nos acampar naquele lugar. Ok? E aí, o profeta Eliseu, né, já conectado com Deus, sabia exatamente aonde o rei da Síria ia atacar. E ele falava assim, ao rei de Israel, vem cá, não vá naquele lugar ali, porque o rei da Síria está armando um acampamento ali, que vocês passar lá, vocês vão ser degolados. Então, o rei de Israel tomava as suas precauções e falava, nós não vamos naquele lugar, que ele já sabia. Isso aconteceu várias vezes, até que o rei da Síria ficou indignado, ficou furioso. Falou, peraí, o que está acontecendo, cara? Tem alguém do nosso lado lá, caguetando? Tem alguém, fala agora, me traz quem está assim sendo o traíra, né? Traíra, assim, o traidor aqui. Aí os caras, não, meu rei, não é assim não. Sabe o que acontece? É o Eliseu, o profeta do reino deles. Ele sabe até o que você fala nas palavras dentro do seu quarto. Aí fala, então tá bom. Reúne as tropas, os cavalos aí, nós vamos lá na casa desse cara aí, nós vamos acabar com ele, vamos lá. E beleza, chegamos lá no outro dia, Eliseu na sua cabana, não sei como é que era a casa dele lá, com piscina, não sei. O servo dele estava na casa dele naquele dia, ele tinha um mordomo, né, o servo dele, né. Aí, o servo dele acordou bem cedo, 6 horas da manhã, deixa eu fazer o café do profeta, né, fazer o café. Pegou o pãozinho que estava na geladeira lá, o queijinho ralado, o queijo, né, frescal. Preparou a mesa e ele foi e falou, puxa, eu esqueci, preciso pegar o leite da porta. Naquela época a vaca deixava lá, né, o leite na porta. Você não é dessa época? Nem eu. Acho que é só o pastor Edival, né? Não. Tô brincando. Aí... Anata. E aí o que acontecia? Mas era o melhor leite, tá, gente? Era o melhor leite. Hoje a gente tá tomando formol aí, se brincar. Aí o servo abriu a porta assim para pegar o leite. Levou um susto, porque ele olhou, os carros de guerra do rei da Síria cercaram a cidade. Ele ficou apavorado, ele fechou a porta, correu, Eliseu, meu senhor, você não sabe quem está aí para nos matar. E Eliseu falou, ei, quieto, rapaz, senta jumento, fica quieto aí, rapaz, que você está apavorado aí? E aí, ele falou que estava lá. E olha o que ele falou então, no capítulo 6 ali, no versículo 16 e 17 de 2 Reis. O profeta respondeu, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou, Senhor, abre os olhos desse abençoado, para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas, cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Amém, amados? Nós não precisamos ter medo nesta geração. Deus está movendo no meio do seu povo. Deus está movendo por meio do seu povo. Amém? Existe uma geração que está se levantando com poder e autoridade para exercer influência e domínio em todo o planeta. Amém, amado? Oh, glória a Deus. É você. Nós estamos falando de você, de mim. Isso aqui é para a gente. Olha o que diz em Hebreus 10:39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem
e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Mateus capítulo 16 fala assim, que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua casa, né, a tua igreja, né, não poderão vencê-la. Amém, amados? Essa é a palavra de Deus, e isso é o que nos rege. Amém? Como eu posso influenciar a minha geração, então? Quero que você abra comigo em Mateus capítulo 5, versículo 13, 14, 15 e 16. Mateus capítulo 5, do 13 até o 16. Nós vamos ver como a gente pode influenciar a nossa geração. Vocês estão comigo ou não? Estão entendendo aí? Nós vamos sair daqui hoje assim, influenciando até o cachorro na rua. Vem cá, cachorro, vou falar de Jesus você. Você vai se converter, seu animal. É o cachorro, né? Tô brincando. Já abriram aí? Vamos lá. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vou explicar rapidinho aqui. Naquela época, os templos eram feitos o chão era todo de mármore. E o que acontecia? Quando chovia, o chão ficava muito liso. Então eles retiravam o sal do Mar Morto para as finalidades do próprio sal, mas muito sal daquele se perdia. Esse sal que não prestava ia para o chão, para que as pessoas andassem e não escorregassem. Por isso que Jesus faz a menção, não serve para nada, para não ser pisado pelos homens. Esse é o sentido natural, mas tem um sentido espiritual. Né? Vamos falar aqui. Mateus, lá no versículo 14 e 15. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. E olha o 16. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, assim brilha a luz de vocês. Então, respondendo à pergunta, como posso influenciar a minha geração? Sendo sal e luz. Vamos lá. Sal e luz. Jesus está falando duas vezes sobre a mesma coisa. Então ele está querendo dizer, ele está querendo reforçar algo. Abre o teu ouvido aí, gente. Né? Hoje, daqui a pouco temos o almoço, né? Ninguém me convidou para ir na sua casa ainda, mas tudo bem, tem tempo. Mas, se você for convidado hoje para um churrasco, o cara comprou uma picanha, né? Daquela mais cara lá, que esses dias fizemos um workshop de churrasco, vai morrer, né? Tão gostoso que estava. Aquela picanha que custa R$300 o quilo, né, João? Você comprou hoje para nós? Não? Pô, não entendi. Então o cara, R$300 o quilo, uma picanha. Bota no fogo aí que eu tô chegando. Liga o braseiro aí, né? E aí chega lá, só tem um detalhe, cara. Não tem sal. Você já fica frustrado, né? Já comeu carne sem sal? Já morou em casa de japonês? Eu já morei 2 meses, porque eu fugi, fiquei 2 meses na casa de japonês. Ninguém comia sal naquela casa, gente. O arroz, aquele arroz grudento, né? Unidos venceremos, né? E tudo sem sal. Aí eu não aguentava, aí o que eu fazia? Pegava lá tinha um molhinho lá, eu tacava com tudo, assim. O feijão, não tinha sal, gente, uma coisa sem graça. Mas fazer o quê, né? O sal eu sei que em excesso faz mal, mas aqui tem que ter muito. Então, o sal dá sabor, o sal traz o tempero, gente, o sal traz gosto. O sal, ele é um remédio. Eu me lembro quando eu tinha 12 anos de idade, eu cortei o meu pulso aqui, eu tenho uma letra U aqui, C, qualquer coisa, um V. E rasgou todos os meus tendões, exceto o principal, quase que eu perdi minha mão. E a gente estava indo para a praia naquela época. Uma praia engessado, com o braço paralisado, mas moleque não queria parar, né? Entrava na água, fiquei 10 dias, gente. Às vezes sangrava um pouquinho e tal. Mas o negócio sarou tão rápido. Por quê? Porque o sal da água cicatrizou mais rápido. Ele é remédio, ele conserva. Sabe o que Jesus está dizendo aqui, meu querido? Que nós temos que ser como o sal, né? Que tem a capacidade de modificar o ambiente em que nós vivemos. Amém? De alterar aquilo que está insosso, fraco, doentio, aquilo que está aguado,
né? Trazendo um novo sabor à vida das pessoas. Você está entendendo o que Jesus está falando aqui? Você é um sal, amém? E a luz serve para trazer brilho, claridade, esclarecimento. A luz traz visão, a luz ela é uma referência, né, para as pessoas. Eu vou te contar algo aqui histórico. Muitas cidades judaicas ficavam nos montes, em vez de ser nos vales embaixo. O principal motivo dessa escolha é porque trazia segurança. Era mais fácil você se defender do alto do que estar lá embaixo e ter que levantar um monte de muro, não é verdade? E era interessante que nessa época, as casas, as paredes das casas judaicas, elas muitas vezes eram rebocadas com cal. E quando tem como eram várias casas, né? Por exemplo, lá em Londrina, havia, quem morou lá sabe que existe o conjunto habitacional, né? 5 conjuntos, né? Mudou muito, graças a Deus, que lugar. Mas sim, eram várias casinhas iguais, assim, tudo centenas, tudo igualzinho, aquele projeto, né? E aqui também, tinham muitas casinhas judaicas rebocadas de cal naquela época. E elas podiam ser facilmente vistas de cima, lá em cima, a quilômetros de distância. Por quê? Porque quando o sol batia nas paredes de cal, ele reluzia. Pá! A luz fazia com que aquelas casas fossem vistas a quilômetros de distância. É lá, ó, lá naquela colina lá. E sabe que, queridos, uma cidade no alto de um monte chama a atenção de qualquer observador. Porque se destaca no horizonte e porque as casas de paredes de cal refletem a luz. De longe estão te olhando. Olha isso, gente. Sabe, Jesus está querendo dizer assim, ó, que a nossa boa conduta como verdadeiros cristãos, ela deve se destacar como diferente no meio de uma geração corrompida e incrédula. Nós precisamos refletir a verdadeira luz de Cristo nesta geração. Amém, amados? Como eu posso, então, influenciar a minha geração, sendo sal e sendo luz? Amém? Mas assim, quando a gente olha para o nosso país, né, a gente vê tanta crise social, política financeira, saúde precária, governo corrupto, educação deficitária, violência, suicídio, mas como vamos fazer isso? É muita coisa. O que a gente pode esperar diante disso? Será que ainda é possível ter fé, esperança e amor? Sim ou não? Sim, é possível, porque os filhos de Deus carregam um tesouro inigualável. Amém, queridos? Sabe, eu quero te contar algo sobre como influenciar. Ano passado, no finalzinho do ano, teve a formatura da nossa filha, a Beatriz, né? As duas, mas eu quero contar da Beatriz. E foi muito legal porque, assim, os pais se reúnem ali, os filhos todos batendo foto, brincando, aquela coisa mais linda, orgulhosos do filho, a coisa tremenda. E a gente nós fomos abordados por um casal de um dos filhos, coleguinha da Beatriz. Ele, olha, sabe que o fulano, o nosso filho, chegou pra gente e perguntou assim pra gente, quem é Jesus? E aí, o filho perguntou para eles, aí eles, não, Jesus foi um historiador, um filósofo, um cara bom, não sabia falar nada. E, gente, aí foi um momento de eu aproveitar a Ninha Flávia e, ó, ministrar de Jesus para esse casal. Chegamos em casa, falamos para a Beatriz, né? Gente, a Beatriz foi tão tocada por isso, que ela entrou no quarto e foi desenhar um desenho para esse menino. Eu quero reproduzir ele aqui. Coloca para a gente, por favor. Olha, Deus te ama. Ela está sendo alfabetizada. Gente, Vitor, eu falei o nome. Tem outra parte, calma. Põe a outra parte do desenho. Olha isso aí. Precisa falar mais alguma coisa? Ali de preto está escrito Bíblia, em vermelho. Jesus na cruz. Olha isso, gente, na terra. Isso foi uma criança de 5 anos. E ela
mandou papel para a menina. A mãe, a gente só ficou sabendo disso porque a mãe tirou uma foto e mandou pro WhatsApp para a gente. A mãe foi tão tocada, gente. E aí, glória a Deus, vamos lá. Amém. E você sabe o que aconteceu? Eles foram na cantata do shopping, Radassa. A mãe foi, o pai também queria ir, mas teve um problema de saúde, que a gente entende que foi coisa do capeta, né? Mas aí, ele não se contentou e foi lá na Pedra Branca sozinho, e aí tirou uma foto com a Radassa ainda. Cadê a Júlia? Não tá aí, não. Tirou uma foto com a menina. Hã? A esposa foi 2 vezes, olha isso. Gente, uma criança de 5 anos influenciando a sua geração. Oh, meu sal e luz, aleluia! Ai, meu Deus, o tempo tá voando, mas vamos lá. A Laura também tem dessas, sabe? Gente, a gente ensina essas crianças em casa. Você sabe que a gente estuda numa escola que, meu Deus do céu, é folclore o ano inteiro. Chega no final do ano é bruxa, que não aguento mais, né? Aí, só que as meninas já sabem disso em casa, a gente ensina. A Laura chega para a professora e fala assim, ó, não quero história de bruxa. 3 anos, gente, eu não quero. E a professora fica tão assim, impactada, que todo ano elas sentam, acho que a cada 6 meses, para fazer uma avaliação, né? E aí elas conversam, a professora fica perguntando sobre a nossa fé. Pô, mas como que é isso? Como que é de vocês? Porque despertou algo por causa de uma criança de 3 anos. Ela fala para a professora assim, ela chama Dessa, né, de apelido, Dessa, eu te amo. E dá um abraço. Gente, isso mói o cara. Isso mói, porque é o amor de Deus na vida dela. Amém, amado? E, poxa, nós temos que ser assim, ó, fé, amor e esperança e amor. E fé, esperança e amor. Troquei as bolas, tudo bem. Olha que legal, mais um sal para a gente acabar essa parte, senão eu tenho um monte para falar. Final do ano passado, na época do Halloween, lá, na coisa do capeta, coisa do inferno, desgraça aquilo, né? Me dá uma raiva, eu tenho vontade de chutar a cara do capeta. Você não tem vontade? Eu tenho. Comprar uma bota de botina, assim, com um bico de ferro, assim, e esmagar ele. Mas tudo bem, não dá para fazer isso. Mas aí, olha só. Professor, um dia eu levando aquela pressa, aquela correria de almoço, meu Deus do céu, eu deixo na escola e vou para o trabalho, respirando até fundo, assim. Cheguei na porta para deixar a Beatriz, a professora, pai, vem cá. A gente tem que contar uma história de bruxa para as crianças. E a gente tem essa história de João e Maria. João e Maria, aquela horrorosa, né? Vocês não assistiram o filme não, né? É feio. Mas assim, ó, se você não quiser, a gente não conta. Eu olhei assim, por que tá me perguntando isso? Eu não mando nada na escola, não dei opinião nenhuma, não pergunto. Mas não precisa contar não então, tá, professora? Gente, a professora não contou a história de bruxa. Porque tinha outros alunos, ela podia ter falado para qualquer pai, mas veio falar para a gente. E ó, a escola inteira, porta, janela pintada de aranha, uma abóbora, aquele troço horroroso dos infernos, né? E as únicas 2 salas que não tiveram enfeites foi a da Beatriz e a da Laura. Glória a Deus. Gente, eu queria ter tirado foto para ver. Exercendo influência na minha geração. Uma criança de 3 e 5 anos, quanto mais uns marmanjos que nem a gente. Gente, no Brasil nós somos aproximadamente quase 50 milhões de evangélicos. 25% da população. Aonde nós estamos? O que nós estamos fazendo? Nós precisamos trazer mais sal para essa nação. Nós precisamos trazer mais luz. A tua luz está muito fraquinha, gente. Né? Você não pode ser aquela luz de penumbra de quarto. Você gosta de dormir com aquela penumbra no quarto? Eu estou cansado, vou ligar uma abajurzinha assim. Você não vê nada, né? Só vê o vulto ali. Não, a tua luz tem que ser que nem aquele negócio de estádio, assim, que você vê do outro lado da ponte lá. Você vê o estádio Orlando Scarpelli lá da ilha. Tem que iluminar, gente. Amém? Nossos governos, né? A comunicação, a educação, a economia, tudo e todas as coisas influenciadas pelo reino de Deus. Cristo em mim, a esperança da glória. Se fizermos uma pesquisa de opinião hoje aqui, tem que correr, aleluia, né?
uma enquete. O que você deseja para 2018? Eu tenho certeza que uma das respostas vai ser: eu quero mais esperança. Esperança para a minha vida, para a minha família. Né? Porque esperança sempre é aquele sentimento de que você vê como possível uma realização daquilo que se deseja. Né? Por isso que a minha sogra não chama esperança, que pena. Mas tudo bem. Vamos lá, é a esperança, eu amo ela. Esquece que eu falei, confiança em algo bom, esperança, né? Colossenses capítulo 1, versículo 27 fala assim, ó: Cristo em vocês, o quê? Esperança da glória. Gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo o que está sendo falado aqui nessa manhã? A esperança para uma sociedade, para um país ou nação em declínio, está na igreja de Jesus Cristo. Amém? Existe uma resposta nos seus lábios e no coração daqueles que são salvos e chamados segundo o Senhor. Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim, a esperança da glória. Não é assim a música? Eu creio nisso, gente, eu creio. A esperança para a humanidade não está no governo, nas instituições, não está na política, né? Não está no Tiririca, não está no Maia, não está em ninguém. Ela não está nos recursos naturais, mas está em nós. Reino de Deus em nós. Se você está em Jesus, se você anda em obediência a Ele, então existe esperança para o mundo. Existe esperança. Romanos 8,19 diz que a natureza está gemendo. Eu não sei como é que é isso, né? Mas acho que é, né? Terremoto, ventania, furacão. A natureza está assim, querendo explodir. Por quê? Porque ela está aguardando quem se manifestar? Os filhos de Deus. Você já leu isso ou não? O que você está fazendo parado? Vamos sair do lugar, gente. Vamos decolar. Vamos sair e detonar esse mundo. Você tem uma vida muito curtinha. Muito pequenininho, seus anos passam muito rápido. Eu já estou com 44 anos, gente. Eu estou na metade. Aleluia. Quem sabe eu esteja no 1/3, né? Pô, pensou? Aleluia, Jesus. Foi profetizado longevidade aqui. Eu recebi, tomo posse. Vamos lá. Quero ver os filhos das minhas filhas. Jesus. Então, as mudanças vão ocorrer quando os filhos de Deus se revelarem na terra. Não tem outra saída para esse mundo, gente. Não tem. Por onde Jesus passava, em todos os lugares que ele ia, aconteciam mudanças. As pessoas precisam ver em você esperança. Né? Lá na sua casa, onde coisa está feia, lá no seu trabalho, lá quando o cara te persegue, nas empresas. Sabe, eu gosto aqui... ano passado eu dei um perfume para minha mulher, né? Cheirosa, bonita, aleluia, aleluia, né? E um perfume cheiroso, bom. E é gostoso ficar perto de gente cheirosa, né? Agora vai falar com alguém que fez academia, chegou, como é que tá? Caraca, vai tomar banho. Aquela coisa horrorosa. As pessoas precisam ser atraídas por um cheiro em você. Não é de perfume natural, não. Cheiro de Cristo. O perfume da vida, do amor, da alegria, da esperança. Amém? Nós temos a capacidade de contagiar o ambiente onde nós estamos. Não tem essa. Tá um clima down aqui. Clima down é uma ova. Mete o pé nisso e fala aleluia. Quem manda aqui é Jesus. É isso aí. Entendeu? Nós, não é prepotência não, mas exercer a autoridade. Nós temos autoridade. Porque Jesus te deu isso. Você não está exercendo isso, alguma coisa está errada. Tá? Quero abrir ali em 2 Coríntios 3:2. Eu tenho que correr, aleluia. 2 Coríntios 3:2 fala assim, ó: vós sois a nossa carta viva, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Fala comigo, cartas vivas. O que as pessoas estão lendo na tua vida? Qual é a descrição que as pessoas fazem de você? Como seria escrever uma carta de você? Vamos lá? Eu vou falar uma carta rápida aqui, tá? Não é você, tá? Mas se você se identificou, então depois você se arrepende, tá bom? Vamos lá. Então, esse aqui é o fulano. Bom, ele é fofoqueiro. Mas ele também é egoísta.
Esse aqui é orgulhoso, porque quando é confrontado, ele sobe o peito e empomba, né? O pavão levanta o pé e ó, empomba. E o espertinho, o folgado, a sensual, o ganancioso, aquele que escreve, o briguento, o nervosinho lá no trânsito, e assim vai. O murmurador. Qual é a carta que estão lendo sobre você? Ou será que a sua carta, ela deve ser lida? Vai um homem de fé. Já está vindo aquela mulher lá. Essa mulher é de Deus. Ela está vindo ali, ó. Aquele ali é o generoso. Esse cara é uma bênção na vida dos outros. Lá está vindo aquele cara. Ele se preocupa com todas as pessoas. Olha aquele ali. Ele abre mão dos seus direitos. Ele sofre o prejuízo, mas ele preserva a unidade. Olha só, esse aqui, ele ali, ó. Ele prefere honrar do que ser honrado. Aquele ali é o que cumpre as tarefas. Tudo que dá na mão dele, ele faz. E faz bem feito. Olha ali, ó. Filho obediente. Esse menino vai longe. Esposa fiel. Adjutora. Não fica brigando, não fica murmurando. Gente, humilde, o manso, amoroso. É essa carta que as pessoas precisam ler na sua vida. Você está entendendo? Nós somos cartas vivas de Cristo. As pessoas leem o que você escreve todos os dias. É assim que nós influenciamos uma geração. O que pode te impedir de ser uma influência? Você não precisa abrir, mas eu vou citar Mateus capítulo 13, ali na parábola do semeador, que eu vou falar rapidinho, nós vamos orar. Nessa passagem fala de uma semente que caiu em 4 tipos diferentes de terra. O semeador saiu a semear. E a primeira situação, caiu à beira do caminho. E as aves vieram e comeram. E Jesus mais à frente explica. É a pessoa que ouve a mensagem e não entende. O diabo vem, lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Amados, existem pessoas dentro da igreja que ouvem a palavra de Deus, mas não entendem com o coração. Porque existe uma dureza dentro de si. Elas estão insensíveis ao toque do Espírito Santo. Quando são confrontadas dos seus pecados pela palavra, se fecham. Não se abrem para uma mudança, não se abrem para uma mudança de comportamento, de atitude, de arrependimento. Por exemplo, falta de perdão. Tem muita gente dentro da igreja que não perdoa. Vive ressentido, amargurado. Está aqui, ó. À beira do caminho. A palavra fala, não entende. O segundo tipo de terra é aquela que caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinha raiz. É aquela pessoa que ouve a palavra, recebe com alegria, mas porque não tem raiz em si mesma, permanece pouco tempo. Quando surge uma tribulação, perseguição por causa da palavra, logo abandona. Jesus explicou. São aquelas pessoas que no primeiro momento de aflição, ela cai imediatamente. O diabo não precisa fazer nem muita força, ele faz assim, ó, pim, ela já se entrega. São pessoas que estão fracas. São pessoas que, diante de uma perseguição, elas imediatamente abandonam tudo o que ela recebeu. Sabe? Às vezes é um clique no celular, recebi uma mensagem, é uma foto. Parece interessante. Clicou, abriu, caiu. Internet, o que te faz pecar? Essa palavra é para todos nós, queridos. Sabe, tem gente que chuta o pau da barraca, né? Fala assim. Tem gente que joga tudo por terra. Tudo que Deus deu, tudo que Deus fez, ele chega lá e pau, destrói tudo num minuto. O terceiro tipo é aquele que caiu entre espinhos que cresceram, sufocaram as plantas. A pessoa que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida, o engano das riquezas, a sufocam, tornando-a infrutífera. Ela não compreende que não dá para servir a 2 senhores. O problema não está na riqueza, mas está no seu coração nelas. Amém?
Aqui nós encontramos aquelas pessoas que têm um coração que é dividido entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. E isso não pode ter no nosso meio. Porque lembra, isso te impede de ser uma influência na nossa geração. Os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas. Tem gente perdendo a sua alma para ganhar o mundo. Eu escutei esses dias atrás alguém falando, meu irmãozinho, falando assim, olha, é o seguinte, eu vou fazer vários negócios, eu vou ganhar dinheiro, quando eu tiver uns 2, 3 milhões de reais, eu vou botar numa poupança, eu vou render uns juros, lá, blá, 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 vou viver de juros, aí eu vou parar de trabalhar para servir a Deus, para evangelizar, para fazer qualquer coisa. E está tudo errado, porque Mateus, 6,33 fala, busquem, pois, em primeiro lugar o quê? O reino de Deus, e todas as outras coisas o serão. A ordem é essa, querido. Se Deus te dá mais, é para você servir ao reino, e o seu coração tem que estar nas coisas do reino. E a última terra é a terra ideal, é a terra perfeita, aquela que caiu em boa terra, deu uma boa colheita, 160 por 1. Pessoa que ouve a palavra, entende, dá uma boa colheita. Ela influencia a sua geração. Essa é a pessoa ideal que mantém a palavra de Deus viva dentro de si. O que está te impedindo hoje de influenciar a vida das outras pessoas? Você precisa ser honesto com você mesmo. Eu estou aqui para te promover, queridos. Não quero jogar um peso, mas nós precisamos nos confrontar. E precisamos nessa manhã deixar isso de lado, romper com os grilhões, as cadeias. Nós cantamos as muralhas. Jesus já destruiu, Jesus já fez o que você não poderia fazer. E agora é você ter um passo de fé, de obediência, em abandonar as suas velhas práticas e falar, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, porque existe uma geração aguardando você. Amém, amados? Falta de conhecimento de Deus, nós já estamos fechando, de revelação, uma vida superficial com Deus, as preocupações. Nós somente seremos frutíferos quando permitimos que a palavra de Deus cresça no coração da gente, transformando o nosso caráter, alinhando a nossa vontade a Deus, amando as pessoas, sendo fiel a Deus. Quando isso começar a acontecer, meu amigo, as pessoas vão perceber, elas vão olhar e vão de longe, aquela casa lá na colina, a casa do José, a casa do fulano de tal, está brilhando, estou longe, mas eu estou vendo. Gente, a Bíblia fala que nós, Hebreus 12 fala que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Gente, às vezes eu fico assim constrangido, eu me prumo em qualquer lugar, no mercado. Por quê? Porque às vezes nós caímos em situações que são provas ali, que são testes. Às vezes é numa compra, a pessoa fez alguma coisa e você, cara, você não está vendo, seu ignorante. O outro domingo ele está aqui, vendo você cantar, vendo você pregar, e daí? Qual é a cara que você vai ficar? Então assim, amado, vale a pena servir a Deus. Vale muito a pena servir a Deus. Eu amo o Senhor, eu quero que você fique em pé. Eu amo a Deus. Nós amamos a Deus. Eu não sei nem como que eu vou fechar isso, mas eu tinha mais coisas para você falar. Mas você quer ser uma influência na sua geração? Você quer ser luz e sal na vida das pessoas? Você está pronto para isso? Você quer deixar um legado para os seus filhos, para que as próximas gerações, nós vamos um dia deixar esse corpo. Nós não temos um senso de finitude na nossa vida, por isso nós precisamos preparar as próximas gerações. Jesus foi e ainda é o maior influenciador da vida da humanidade.
Oxe, calamacai. Eu quero que você comece agora aqui a clamar no seu lugar. Senhor, eu estou aqui, Senhor. Levanta a sua mão. Começa a dizer: Deus, Espírito Santo, vem, me confronta, Espírito Santo. Diz a Ele agora: Espírito Santo, eu estou aqui. Eu quero ser sal e luz neste mundo. Jesus, o Senhor me deixou exemplo. O Senhor foi o meu guia, o meu mestre. Eu estou aqui para manifestar, ó Senhor, o teu legado, a tua presença. Clama a Ele agora, meu amado. Talvez você tenha lutas na sua vida. Talvez você tenha coisas que você precisa ser confrontado. Talvez você precisa se arrepender nessa manhã. Mas eu quero dizer que os braços do Senhor estão estendidos para a sua vida. Que existe esperança sim para essa nação. Existe esperança para as pessoas que estão na sua casa, que moram com você, no seu trabalho. Levanta a tua voz e clama ao seu Deus. Aleluia.